Olá, meu amigo, minha amiga, seja de novo bem-vindo ao canal Eu Respondo com a Bíblia. Olha, sempre à luz da Bíblia. A gente traz temas que muitas das vezes não são ministrados nos púlpitos das igrejas. A gente traz temas muito polêmicos, mas sempre respondendo conforme a palavra do Senhor. E o tema de hoje qual é? Depois do coronavírus, o que virá? Depois dessa pandemia, o que virá? Vá se inscrevendo, compartilhe o link, coloque um sininho, porque aqui eu respondo com a Bíblia. Pois bem, nós estamos sendo assolados ainda por um vírus, uma pandemia, depois do coronavírus. O que virá? O que a Bíblia fala? Quais são os sinais, os vestígios bíblicos para que nós possamos estar atentos? Eu vou enumerar alguns versículos aqui para você. Lógico que nos últimos tempos, 2 versículos bíblicos, 2 passagens foram extremamente conhecidas. Quem sabe, né? Mateus capítulo 24, verso 7 e Lucas capítulo 21, verso 11, que diz o seguinte, Mateus 24, 7, olha só. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós vemos a fome por conta do coronavírus, houve fome. Os supermercados ficaram com as prateleiras vazias. Muitas pessoas passaram fome, desempregos. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Ou seja, são 2 versículos extremamente escatológicos que demonstram o fim dos tempos. Nós temos que ter a mentalidade aberta para podermos compreender a essência desses versículos. Vamos nos basear aqui em Lucas. A palavra fala o seguinte: haverá grandes terremotos. Meu irmão, nunca se viu tanto terremoto na terra como nos últimos tempos. A Bíblia fala das dores de parto. Quanto mais chega o dia da mulher dar à luz, mais se intensificam as dores e o espaço das dores diminui, ou seja, as contrações diminuem. Então, nunca se viu tanto terremoto. No Brasil, terremoto no Brasil, olha só, está sendo cumprida a palavra do Senhor. Epidemias. O coronavírus é uma somente das epidemias, uma pandemia. Vai surgir outro, você pergunta, outra epidemia? Biblicamente falando, sim, porque a tendência é só piorar. Essa é a tendência. Fome em vários lugares. Existem programas governamentais para a erradicação da fome, mas infelizmente ou felizmente a Bíblia diz que não vai adiantar de nada. Por quê? Porque a fome vai ser intensificada e haverá fomes em vários lugares. Coisas espantosas. Vão acontecer coisas que vão espantar várias pessoas. No início dessa pandemia, as pessoas ficaram espantadas. Ninguém esperava, porque foi um vírus que atingiu o rico, o pobre, o preto, o branco, atingiu o alto, o baixo, atingiu todas as classes sociais. Um vírus que veio a fazer com que muitas pessoas repensassem seus posicionamentos, tanto em relação a Deus como em relação ao próximo. A nossa vida, meu irmão, a nossa vida não vale nada em termos naturais. Existe um versículo bíblico que eu gosto de falar muito, que é Gálatas capítulo 6, verso 7, que fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Olha, eu me lembro quando surgiu essa pandemia do coronavírus, as pessoas saíam nas suas sacadas e colocavam músicas gospel, as pessoas ficaram mais sensíveis, mas tudo isso já passou. As pessoas voltaram à sua rotina antiga, a beber, a ir para as festas, a fazer com que a carnalidade, os pecados carnais sejam evidenciados. E tudo isso que está acontecendo é por conta da dureza de coração do homem. Olha mais um versículo, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. O contexto desse versículo é sobre o pecado do homem. Até a natureza ela é tocada e ela geme.
Ora, esse vírus, coronavírus, disse que surgiu através de morcegos, que era imune ali nos morcegos e passou para a corrente do homem. E várias enfermidades surgiram por conta do pecado. Várias enfermidades surgiram por conta do pecado. Que é uma delas? A AIDS. É, uma das teorias mais bem aceitas é que o macaco era imune a esse vírus. E foi o homem lá ter relação sexual com o macaco. E aí passou para o organismo do homem. É uma das teorias. Mas tudo relacionado ao pecado. E aí a AIDS hoje, ela é transmitida de uma pessoa para outra, por quê? Por causa do pecado, sexo fora do casamento, relações homossexuais, e aí nós vemos então sendo semeado um vírus chamado HIV. Deuteronômio 23:13, presta atenção nesse verso. Dentre as suas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, volvendo-te cobrirás o que defecaste. Está na Bíblia. Verso 14, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar todos os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não seja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Dentro das armas que o povo de Israel tinha que ter um porrete, para quando eles fizessem cocô, eles tinham que cavar e tampar, porque Deus passaria no meio do arraial do povo de Israel, e Deus é santo. Quero te dizer uma coisa, santifique a sua vida, porque coisas piores virão, a Bíblia assim diz. E Deus é santo, e Ele requer que nós tenhamos santidade nos nossos procedimentos. Mais um verso para compartilhar com você. Apocalipse 6:8, lá fala os cavaleiros, 4 cavaleiros do Apocalipse, mas eu quero falar um só. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Morte, nunca se viu tanta morte, né, de vírus como nos últimos tempos. Existiram várias pandemias no mundo, e a tendência é cada vez mais as pessoas serem contaminadas, porque a aglomeração de pessoas tem se evidenciado e as pessoas hoje não têm mais limites. Hoje elas estão num país, amanhã estão no outro. E por isso que o vírus que surgiu lá na China chegou aqui no Brasil e chegou no mundo inteiro. Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Nós vimos que o coronavírus não é o cumprimento de Apocalipse capítulo 6. Mas olha, é bíblico e vai acontecer. Vai surgir um vírus, vai surgir algo no mundo que vai matar a 4ª parte da população mundial. Está na Bíblia. Um vírus pode ser uma pandemia, não sei. Pode ser algo que vai impactar diretamente a economia mundial, não sei. Mas a Bíblia diz que por conta desse grande feito haverá fome e a 4ª parte das pessoas da terra morrerão. Faz a conta aí, irmão. Mais de 7 bilhões de pessoas. A 4ª parte, divide por 4, é a quantidade de pessoas que vai morrer. Salmo 115, verso 3, a palavra fala assim, ó: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. A vontade de Deus é que todo ser humano se volte a Ele. É que todas as pessoas possam buscá-lo e adorá-lo. Deus não se agrada que nenhum só se perca. E Ele vai fazer de tudo e de todas as coisas para que nós possamos buscá-lo. Amós 3:7, olha que interessante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre vai mostrar. Deus sempre vai revelar. Deus sempre vai dar todos os sinais para que o homem, o dia que ele estiver face a face com Deus, diante do trono branco, aquele que não for salvo, ele vai se lembrar de todos os sinais que Deus deu. Esse vídeo é um sinal, viu, irmão? Esse vídeo, esses versículos que estão sendo colocados aqui é um alerta para a sua vida. Então se posicione em Deus, porque a tendência é só as coisas piorarem. Coronavírus, você acha que foi algo grave? Virão coisas piores e maiores. Está na Bíblia. Provérbios 14:12. Esse verso eu gosto demais. Vamos analisar. Fala o seguinte: há caminho que ao homem parece direito. Caminho, singular. Mas ao cabo dele dá em caminhos, plural. Você entra num caminho que parece direito, mas no final dá em caminhos.
caminhos são mais de dois. Então, dois ou mais caminhos de morte. É o que a palavra fala. Então, muitas das suas ações parecem direito. Você que está se embebedando, você que está se prostituindo, você que está imerso no pecado através do vício, é um caminho. Mas esse caminho dá em caminhos de morte. Porque em Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. O verso não para aí. Porque a continuação fala o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Isaías 55:6 fala o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então você pode buscar o Senhor nesse momento agora. Busque ao Senhor. Isaías capítulo 1, verso 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Verso 19. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, sereis devorados à espada. Essa espada, irmão, existem muitas formas da ação do Senhor, viu? Muitas formas. Êxodo 15:26, a palavra fala assim: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui é o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá, o Deus de cura, pois o pecado traz enfermidades. E se nós formos fiéis a Deus, nenhuma enfermidade virá sobre nós. A humanidade hoje, ela paga por conta da sua infidelidade, da sua irreverência, da sua inconstância, da sua falta de sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque coronavírus é só uma fagulha. Você ficou assustado com esse vírus? É só uma fagulha de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Está na Bíblia. Então a pergunta: coronavírus, o que virá depois? Coisas piores, irmão. Coisas piores, irmã. Então prepare-se, porque só aqueles que têm o seu nome no livro da vida, só aqueles que estão salvos. Tem um vídeo, eu vou colocar aqui o link para você verificar lá qual a maior decisão da sua vida. E aí você ouve e segue esses princípios, porque a solução única é essa, é você se posicionar em Deus. Eu sou o pastor Lúcio Andres, se inscreva aqui nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e sempre esteja aberto, porque nesse canal eu respondo com a Bíblia. Deus abençoe.